ele que é das principais figurinhas aí quando a gente fala em assunto de e-commerce, e hoje vai falar um pouquinho mais aqui sobre B2B, autor de vários livros. Marucho, por favor, vem falar sobre B2B e as 3 principais etapas dele, Marucho. Palmas. Marucho, é sempre um prazer apresentar ele, porque o Marucho, além de um palestrante, ele é um grande amigo e um cara do qual eu sou muito fã. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Deixa eu pegar só o passador, por favor. Bom dia, tudo bem? Bom, antes de mais nada, muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero que, de verdade, o que a gente vai conversar aqui juntos seja muito útil. No mínimo, o que eu espero entregar para valer a pena vocês pararem algum momentinho aqui. É legal ver algumas carinhas conhecidas, muito bom ver vocês e poder abraçar e poder ser útil de alguma forma com o conteúdo que a gente trouxe. Eu vou fazer um agradecimento especial antes de iniciar ao Paulo Rossini, que hoje ele salvou minha vida. Eu tentando chegar aqui, estava fechada a entrada, e eu não ia conseguir chegar em tempo de verdade. E ele estava comigo, ele assumiu o volante, e ele está com o meu carro em algum lugar agora, enquanto eu vim correndo e cheguei. Graças a Deus estamos aqui. Então, obrigado, Paulo Rossini, se você assistir isso depois. Isso é para você. Bom, vamos falar da indústria e o e-commerce, e a gente pensou nesse conteúdo. A indústria e o e-commerce, a gente pensou no processo de digitalização de uma forma mais didática, organizando ele em 3 grandes atos. E a ideia por trás disso é deixar ela mais simplificada, no sentido assim, se você está já num processo de digitalização do teu negócio, se você está planejando iniciar esse processo, de um jeito ou de outro tem fit aqui, vai ter encaixe alguns insights. Eu não tenho a pretensão de aprofundar os temas aqui nos seus detalhes, porque não dá tempo, simplesmente isso. Mas eu quero abrir várias portas aqui, para que depois, ao longo do dia, todo o complemento de palestras que vão acontecer, vão aprofundar. Então, tem muita coisa que eu vou lançar semente aqui, que já na minha sequência já vem palestrantes que vão aprofundar, não só nesse palco, mas nos outros também. Então, a ideia é abrir essas portas, e eu vou comentar algumas coisas, algumas questões que eu acho que são fundamentais. Então, simbora. Então, a ideia é assim, que essa transição que a gente está vivenciando da indústria para o e-commerce, a gente pode, então, olhar nesses 3 grandes atos. O primeiro ato, que seria essa primeira ação, é arrumar a casa. A gente tem que preparar o negócio para se digitalizar, não é simples assim. Tem muita questão aí que a gente vai abordar. Tem um outro ponto, que é agora vamos começar o planejamento disso. Já organizei aqui o meu processo, vou começar a planejar. E, finalmente, como é que eu executo? Como é que eu ponho para rodar um projeto digital? Que tem suas particularidades, tem umas pegadinhas. Como eu já trabalho com e-commerce há mais de 20 anos e com indústria propriamente há quase 10, a gente sabe bem o eleitorado, a gente sabe, e vocês que estão lá no dia a dia sabem como funciona. Tem amorosidade, tem questões culturais, tem questões, inclusive, de não se observar como uma coisa positiva, qualquer movimento de digitalização, tem uma série de barreiras, tem questões de conflito de canal, tem, vou perder meu emprego, esse negócio aí de e-commerce vai roubar a minha vaga, eu vou deixar de ser útil. Tem uma série de conflitos que cada um conhece bem, né, ou como é que é o processo em si. Mas a gente vai falar, começando pelo primeiro ato. A primeira questão é, como é que eu me organizo para isso, para eu receber isso dentro do meu negócio? Então, vamos lá. Primeiro ponto, quando a gente fala de transformação digital, que se fala bastante ainda, eu gosto muito do MIT, que tem uma frase que eles falam, né, que no seu nível mais fundamental, a transformação digital é essa habilidade que as organizações, os líderes e os colaboradores têm de poderem se adaptar a essas rápidas mudanças que vai envolver tecnologia. Mas isso que é interessante, quando a gente fala de transformação digital, envolve tecnologia, por óbvio, é digital. Mas ele é o meio, ele não é o fim. O grande ponto que as pessoas, às vezes, incidem nesse erro, os estrategistas incidem no erro, de entender que digitalizar é trocar sistema ou é implantar sistema. É abrir canal digital, mas é a parte, não é o fim. É o meio. No final das contas, a transformação digital, a gente precisa abordar numa visão... Opa, espera que eu passei rápido. Numa visão muito mais de bio do que tech. No sentido que, assim, a transformação digital envolve muito mais o ser humaninho ali sentado, executando as suas atividades e fazendo negócios a partir do digital, do que propriamente o digital se virando sozinho. Sempre vai ter pessoa vendendo para pessoa. E o dia que eu descolar dessa verdade, eu vou começar a descarrilhar meu negócio. Ah, Marushi, as DNVBs, as marcas que nascem nativamente digitais, elas são só digitais? Não. Elas são nativamente digitais, usam o digital para fazer negócio, mas, na essência, tem pessoas tocando o dia a dia. Se der um negócio ruim, ele vai precisar falar com um ser humano. Tem sempre alguém na ponta para dar o suporte. Então,
Por que eu estou falando isso? Porque, geralmente, o primeiro impacto na cultura da indústria é as minhas pessoas estão fora desse jogo. Aquele cara que tira pedido, que fez a vida inteira aquele processo, ele não serve mais. Depende. E se eu conseguir trazer esse cara para o jogo? E eu devo fazer esse movimento. Então, a gente acredita muito na transformação digital nesse viés, nesse sentido. Tem uma série de coisas aqui, eu já estou jogando um monte de slide, fiquem à vontade, vai ter slide com texto pra caramba, porque a ideia é que vocês tirem fotos se quiserem, tá? Então eu já estou deixando bastante texto, que quando você, depois do evento, lê, você vai entender o que estava lá, porque às vezes só tem tópico, o cara fala, meu, o que é isso aqui que eu tirei foto? Então eu vou até sair da frente, que fiquem à vontade, vai ter slides assim, bem para isso mesmo, para fazer foto. E eu não preciso aparecer, tá tudo bem. Se vocês quiserem, inclusive, depois me seguir nas redes sociais, é @RodrigoMarucho, com X. Não tem jabá, eu não vendo nada lá nas redes sociais, e é um complemento de conteúdos que eu faço. E eu gostaria muito que vocês seguissem, nem que seja por dó, porque eu tenho uma meta de chegar a 1 milhão de seguidores esse ano. 1 milhão, cara. Falta 997 mil, eu acho. Conto com vocês. Então vamos lá, fecha parênteses. Para a gente pensar na arrumação de casa, tem alguns pilares essenciais. Começando pela visão de dados. A essência da digitalização, ou o principal pulo do gato, é que eu passo agora a ter fatos e dados para tomar decisão mais do que eu já tive na vida. A indústria olha muito para o passado, pega o Nielsen, olha relatórios do passado, o que aconteceu. A digitalização te dá presente e futuro. Você pode fazer com mais precisão análises de mercadológicas, análise de futuro, movimentos, você pode antever movimentos de clientes e etc. Tá, mas isso não é simples, porque quando eu começo a digitalizar, geralmente começa a criar ilhas de dados. Mas eles não se conversam. Então tem um departamento que está super digital, que já tem um monte de dados, mas o outro não se fala. E às vezes eu estou com vários departamentos cavando e olhando para a mesma informação, só que com viés diferente, porque não estão se falando. Então é complexo. E a questão do dado é que, assim, dado pelo dado não serve para nada. É um bando de dados, não é nem um banco de dados. Então eu preciso transformar isso em inteligência estratégica. Então existe um processo de cultura para olhar para dados, aprender a trabalhar com dados. A famosa frase, você já deve ter ouvido, data is the new oil, ou dados são os novos data, né? Dados são o novo petróleo. Ela faz muito sentido ainda, porque não porque o petróleo tem muito valor, porque eu vendo a barricada lá, barril de petróleo. É porque eu pego o petróleo e eu refino ele e transformo em produtos mais valorosos. É exatamente o que eu preciso olhar para dado. Dado é um petróleo. Só que se eu não refinar, não fizer coisas úteis com ele, ele não tem o valor máximo que ele pode alcançar. Então, preparar a casa para poder olhar para isso passa por tecnologia, porque eu vou precisar pensar os sistemas que coletam dados e que entregam dados, eu vou precisar pensar essa conexão. Então, tem uma baita de um trabalho aqui que não deve ser um impeditivo para você iniciar outras coisas, mas ele tem que estar no seu processo de trabalho, porque eu preciso cuidar disso em paralelo, nem que seja em paralelo. Aí toda a tecnologia que eu vou ter que ajustar, para qualquer projeto futuro, eu vou ter que olhar também. Então, eu vou olhar lá para um centralizador de cadastro de produto, que é um PIM, um gerenciador disso, porque eu vou passar a disponibilizar esse produto também em meios digitais, seja para parceiros, para minha cadeia, ou para mim mesmo, para eu vender. De repente, eu não tenho cadastro de produto completo para o e-commerce. Então, é bom ter um lugar central que todo mundo coleta esses dados. Eu vou ter que pensar no meu CRM, que provavelmente eu tenho, mas nem sempre eu uso o CRM na plenitude. Eu uso ele como um cadastro de cliente. Quando muito para o meu comercial fazer follow-up, ou fazer acompanhamento de gestão de cliente, mas muito rasa. Pô, quando eu começo a plugar coisas digitais, eu começo a ter muito mais potencial de usar. Eu preciso considerar nos meus projetos o meu CRM nesse processo. Se eu não tenho um CRM, ótima oportunidade para pensar nesse projeto de digitalização da minha gestão com o cliente. Eu vou olhar para o meu RP, meu sistema de gestão completo. Cara, esse cara está pronto para plugar o digital nele? Ele está pronto para faturar para um consumidor final? Às vezes não está. Às vezes eu preciso olhar para uma série de questões. Eu vou ter que pensar também nas minhas questões de integrações, porque assim como dados é implícito da digitalização, integração é vida. Quando eu falo de projeto digital, o primeiro ponto mais importante é como é que eu plugo essas coisas todas, porque todo projeto digital é um ecossistema de coisas grudadas, que precisam se conversar. Então eu tenho que achar meios de fazer com que essas coisas aconteçam. E, se possível, as baratas, porque tem coisa muito cara para você fazer, que às vezes inviabiliza um projeto, e não necessariamente é o que você precisa. Então tem toda uma análise. E a questão financeira e fiscal, principalmente a depender do que eu vou pensar como projeto. Então, de repente, eu vou abrir um D2C, vou começar a vender para um público final. Eu tenho uma estrutura financeira ou fiscal pronta para servir, para ser uma empresa comercial, às vezes eu não tenho nem KNAI para isso.
Então eu tenho que trazer o controller comigo. Eu vou abrir um B2B de autosserviço. Eu calculo ST, como é que faz isso de uma forma dinâmica no digital? Eu preciso trazer essas regras para dentro do meu sistema. Eu tenho que estar com o cara que controla isso junto. E às vezes o pessoal deixa ele de lado no projeto, só lembra dele no final. E aí, de repente, tem que mudar um monte de coisa. Então percebe que eu tenho uma série de preparações. A logística, mesmo para o B2B, eu tenho um jeito de fazer. Só que quando eu plugo um B2B online, eu posso ter pedidos picados, que não necessariamente aqueles pedidos que eu já tinha um planejamento. O cara entra lá e faz pedido. De 2 itens, às vezes, depende da minha regra. E aí, como é que está a minha logística para isso? Agora eu vou atender o cliente final. O consumidor final, ele compra um item, eu vendo pallet, eu vendo um caminhão. E agora? Consigo fazer isso com a minha operação atual? Preciso terceirizar. Vou para dentro, vou para fora? São decisões de arrumação importantes que vão impactar no projeto, qualquer que seja o caminho que eu vou escolher. E as pessoas que fazem parte desse processo. Como eu falei, é um processo cultural. Então, essas pessoas elas estão por dentro do que acontece, elas fazem parte do projeto, porque um erro, muitas vezes, é isolar isso numa área e ninguém fica sabendo o que está acontecendo, e quando todo mundo descobre, todo mundo aponta problema, mas ninguém foi consultado antes. E aí você empaca o projeto. Alguém já viveu isso? Aí não anda. A nossa sugestão é criar um comitê de transformação digital, que tudo que passe por ele, que é multifacetado, que tenha pessoas de vários departamentos, representando ali todas as partes da empresa. Vai ter o cara da logística, o cara do marketing, o cara da TI, o cara de negócios. Coloca lá como sponsor o principal cabeça do negócio. Ele é o chefe do negócio. Ele patrocina o negócio. Se você coloca o CEO ou o conselho administrativo para ser o que comanda isso, e inclusive coloca nas metas dos caras a solução desses projetos, como bônus para eles, vai acontecer. Não tem como não acontecer. Vai acontecer, de um jeito ou de outro, vai sair esse projeto. Então, são formas de a gente arrumar a casa para garantir que esse projeto não empaque, porque ele vai parar lá na frente se ele é só uma iniciativa de uma área isolada. Vai bater no CEO, o CEO fala para tudo. E aí morreu o projeto, e o investimento vai para o ralo. Então, é importante pensar nesse processo, porque aí eu também vou antecipar conflitos de canais em potencial, e eu vou começar a achar formas de fazer com que esse projeto possa fluir com as pessoas que estão ali dentro. E, por último, questões legais super fundamentais. E não é só a LGPD, que também é uma parte importante que eu preciso considerar, que é lei, que eu tenho que fazer a gestão desses dados. Mas, internamente, quem vai tocar nos dados, quanto esse cara tem de permissão ou de autorização legal para poder manusear dados de consumidor ou dado de outras pessoas? Como é que é esse processo a partir de agora que eu passo a ter informação circulando na empresa? Por exemplo, eu vou fazer um e-mail marketing, eu pego uma planilha, passo para 3, 4 pessoas da empresa, mais 4, 5 pessoas vão lá, mandam para o fornecedor, ele sobe no sistema e o sistema dispara o e-mail. Quanta gente teve acesso a dados que talvez não tenha uma autorização para isso, ou não está amparado legalmente? Um dia esse dado vaza, quem é o culpado? Então, essa é uma questão importante a considerar. Trazer um cara do legal jurídico, que vai pensar junto essas questões todas. Isso também entra. Perceberam que é simples? Tá fácil? Vamos piorar um pouquinho. Vamos planejar agora. A gente entendeu que tem uma lição de casa a fazer importante, que pode ser o decisório para o sucesso ou fracasso de qualquer negócio, qualquer iniciativa. Mas agora vamos começar o plano. Para planejar, a dica é: crie uma proposta de valor consistente para o seu projeto. O que é proposta de valor? É o que vai defender esse cara nas reuniões. Quando tudo é errado, é o que mantém ele de pé e as galera não desistem do projeto. A gente falha nisso. A gente fala assim, eu quero um projeto para vender mais. Ok, é o primeiro item aqui, acréscimo de vendas, mas é só isso? Olha quantas ideias eu estou colocando para vocês pensarem, de possibilidades que um projeto seu pode trazer para o negócio. Isso tem que estar escrito e estar muito claro desde o início, porque é o que sustenta ele para frente. Quando alguém questionar lá na frente, a gente está pondo dinheiro, não foi para o ar ainda, você fala, mas calma lá, olha o que ele traz, isso, isso, isso. E às vezes não é venda. Às vezes você abrir um canal, esse canal aqui tem que fechar que não se paga. Mas olha quantas áreas de sombra que ele abriu, olha quantos novos negócios que ele tem gerado, olha quanto de faturamento que não existia que agora tem. Você tem defesa, você tem como bater e falar, não, peraí, não questiona meu negócio. Olha aqui o que está fazendo. Porque tem outros valores ali como proposta de negócio. Então, amarrem direitinho pelo menos 5 pelo menos, para sustentar esse negócio. Não é só vender, que é importante, e paga a conta. Tá claro? Joguei umas ideias aqui, mas tem um monte de outras possibilidades para se pensar. Quando eu pensar em B2B, falar um pouquinho só do B2B aqui no planejamento dele, eu posso fazer um processo interessante que é começar melhorando a vida dos caras. Uma forma de implantar digitalização nos negócios
uma sugestão que a gente pode dar é comece fazendo a vida dos caras que já fazem o negócio melhor. Depois você traz novidades. Mas começa primeiro falando assim, como é que você hoje vende? Ah, eu vou lá, eu pego no papel, aí eu baixo um Excel com uma tabela de preço, aí eu vou lá e falo com o meu cliente, ele faz um pedido, eu volto, passo por fax e não sei o quê. Vocês nem sabem o que é fax, né, a maioria. Aí eu falo com o cara e não sei o quê. Beleza. Aí você olha para aquilo e fala assim, pô, o que o digital pode fazer melhor? De repente um app para esse cara vender melhor, mais fácil. Como é que eu tiro o problema do colo dele? Quais são os seus problemas? Ah, eu chego lá, a internet não pega lá no cliente. Pô, o que eu posso fazer um negócio offline para ele? O que eu consigo construir que facilite a vida desse cara e esse cara venda mais? Meu, você ganhou o apoio desses caras. Aí, então, primeiro, melhora a jornada de venda dos caras. Agora, dá para fazer um autosserviço, dá para ter um outro canal que o cliente possa também se virar sozinho? Pô, faz sentido. Não, para essa carteira não faz, mas para clientes novos faz. Aí você decide. Mas pode ser um caminho, começar sempre... Primeiro pega o teu core, onde você faz muito bem o que você faz, melhora a vida da galera que faz isso. Depois você vai expandindo para outras áreas complementares e até para inovações outras. Mas a melhor sacada para fazer uma transformação digital é, primeiro, resolve o problema daqueles caras que estão fazendo o negócio girar. Resolveu isso, você vai ter apoio para qualquer iniciativa que vier para frente. Fica muito mais fácil. Então, planejando B2B, vai gradativamente construindo soluções ou, de maneira híbrida, traz canais novos e, em paralelo, você está melhorando a vida dos caras. Mas sempre deixe eles conscientes de que eles fazem parte do processo. Claro que, obviamente, alguns tipos de iniciativas ou decisões que vocês vão ter, eles não vão participar, mas é importante considerar que esses caras têm a importância deles e, no mínimo, eles precisam fazer parte desse jogo, melhorando a vida deles. Isso aqui é um daqueles slides para tirar fotos. Isso aqui é uma pesquisa que rodou, da McKinsey, entre 2021 e 2022, perguntando para clientes de B2B. Cara, o que você espera da indústria quando ela oferecer para você esse canal digital? E aí, isso aqui não é quantitativo, né? São várias respostas, então por isso que a conta não dá 100%, mas assim, as 5 principais coisas foram essas. E o primeiro item que mais falaram foi performance. Porque o cara fala assim, pô, se eu vou ter que me servir e me virar sozinho, no mínimo eu preciso estar num sistema que não tem que ficar esperando. Eu vou estar resolvendo minha vida rápido. Então ele quer performance. Olha que interessante. Primeiro item. Ele não quer ficar esperando o sistema calcular o ST, demora uma década, daí traz uma resposta e ele não gosta da resposta. Ele quer e faz o pedido dele. Então ele quer sistemas ágeis, que já dão, de repente, o pedido pronto para ele, só ele aperta um botão e faz. Ele quer vida fácil. Então performance conta muito, mas ele quer informação completa, ele não quer ter dúvida, porque ele está se virando. Ele não está com o vendedor do lado. Ele quer saber o que ele está fazendo. Ele quer transitar entre os canais. E aí, o Omnichannel na indústria fala muito do Hybrid Channel, os canais híbridos. Então, eles se complementam. Então, ele quer, se ele quiser falar com o vendedor, ele quer falar. Eu não posso bloquear, de repente, para esse cara. Se ele quiser, de repente, migrar e comprar pelo WhatsApp agora, em vez de comprar pelo sistema, tudo bem. Eu vou ter que dar a condição, idealmente, dele transitar entre canais e continuar fazendo negócio comigo sem parar. Ele também quer suporte em tempo real. Esse é o grande ponto. Tá bom, vocês estão querendo economizar sem ter um vendedor aí, mas eu quero ajuda, se eu precisar de ajuda. E tem um negócio interessante, às vezes o cara... Desculpa. Ele quer seres humanos ali do lado. Mesmo que ele não use, mas ele quer ter a sensação. No agro tem muito isso. O agro é uma particularidade interessante. O pessoal gosta muito do contato humano. Pô, esse cara vinha na minha fazenda, me visitava, agora veio esse sistema e sumiu todo mundo. Se você coloca a foto do cara que atendia ele, o nome dele ali, o cara fala, o Zé ficou na foto. Eu já vi isso. O cara, que engraçado, o Zé, olha a foto dele. O cara gosta do cara, gosta do Zé. E ele está feliz que o Zé está ali. Ele não vai usar o Zé, mas ele vai fazer o pedido, mas agora ele está seguro porque tem a fotinho do Zé. Simples assim. Humanizou. Então, às vezes, esse processo que eles querem é mais simples do que parece. Como é que eu sei? Pergunta. Conversa com os caras, entende o que eles precisam. Assim como a gente faz interno, a gente faz para o cliente. E, por último, eles querem essas experiências consistentes. Qual que é o jogo aqui? Se possível, essas 5 coisas no seu projeto. Ah, não consigo, cara. Imagina de largada tudo isso. Faz uma, pelo menos, mas já pensa no teu planejamento que você vai ter que entregar 5 no futuro. Porque essa é a experiência completa que o cliente hoje quer. Se eu quiser cravar um B2B decente, essas 5 coisas vão me dar muito, muito caminho andado. Estão gostando? Tá legal? Tá agregando? Show. Vamos lá. Falando de D2C um pouquinho. Eu tenho aqui uma visão inicial importante. Como é que vai ser minha concorrência de mix e preço? Vou para o D2C. Primeiro ponto, eu preciso pensar, eu vou chegar atropelando a cadeia, vou chegar queimando preço, vou usar o mesmo mix e vou concorrer com esses caras, ou, de repente, eu vou criar outras estratégias. Ou vou criar marcas específicas para trabalhar no online que eles não têm.
E um pulo do gato que eu acho legal, vale a pena de repente tirar uma foto, olha quantas possibilidades de serviço que eu posso agregar à venda, que isso o varejo não vai fazer. E eu tenho a desculpa, falando, eu sou indústria, eu vou gerar isso para vocês. Você quer comprar só o produto puro e simples? Compra lá na, sei lá, Casa Bahia. Agora, você quer comprar de mim um produto com diferenças, com algumas coisas divertidas? Eu tenho um monte de serviço aqui para você. Posso customizar meu produto para você, eu posso fazer um suporte diferenciado, eu posso instalar para você. Dá para você agregar serviço que a conta fecha, porque o cliente paga, tá? Você não está dando. Você está agregando na venda. Então, sua margem já está legal, porque vende direto para o consumidor. E aí você agrega um monte de serviço que o cliente paga feliz, porque ele quer, ele espera. E aí você consegue agregar mais valor para o negócio ainda, e você sai da concorrência direto, não é mais produto contra produto, é produto com um apanhado de possibilidades. Então, é um caminho interessante. Um caminho muito normal, assim, o marketplace é a primeira iniciativa, você entra primeiro no marketplace. Mas tem uma série de regras do jogo, você precisa entender onde você está entrando. O marketplace, quando você vende no marketplace, é preciso ter muito claro que o cliente que você precisa atender lá em primeiro plano é o marketplace. Depois é o cliente final. Se você esquecer do marketplace, você não vai ter visibilidade, o cara não vai te colocar na cara do gol, não vai gerar negócio. Agrade o marketplace e o resto vem. E o que é agradar o marketplace? Contratar o máximo de serviços que ele oferece. Se você tiver todo o ecossistema dele ali com você, ele te ama. Aí ele também vai querer que você tenha produto e preço, mas isso é um secundário. Ele quer que você contrate lá todo o processo dele. E que é legal, não necessariamente a tua conta não fecha. Faz sentido olhar para cada um. Então é por isso que é importante, quando eu pensar em vender marketplace, ter um especialista para cada marketplace dentro da minha equipe. Ou uma pessoa que manja muito de cada um, porque eu vou ter que dar atenção especial e diferente para cada um desses clientes. Porque cada um tem a sua regra. E muda a sua regra da noite para o dia, você tem que estar atento. Então é muito importante. Agora eu posso também montar um próprio marketplace para poder oferecer para a minha cadeia toda a possibilidade de vender junto comigo. Pode ser um caminho. Ao invés de eu só abrir meu e-commerce e sair vendendo, por que não? Eu vendo o mix desses caras, dos meus servidores, dos meus varejistas, dentro do meu ecossistema. Então é um movimento bem interessante, porque eu posso criar regras que não necessariamente eu vou competir. Eu vou só dar mais um canal para esses caras poderem fazer negócio. Vantagens. Eu vou começar a saber sell-in e sell-out, porque eu estou ali dentro vendo a venda deles. Eu faço uma gestão melhor desse mix desses caras, porque eu sei o que eles têm ali disponível. E eu tenho um jogo mais fair play. Eu não estou te atropelando, eu estou fazendo você vir comigo. Mas eu posso vender também. No modelo híbrido, além dele vender comigo, eu também vendo em última instância. Eu posso criar uma regra assim, ó. Se um cliente de determinado CEP quer comprar e nenhum servidor tem aquele mix disponível, eu atendo, que é a prateleira infinita. Alguém vai atender o pedido, mas não necessariamente o primeiro plano sou eu. Então eu viro para o cara e falo assim, cara, eu estou dando a chance de você vender. Eu te ponho na cara do gol. Se você não fizer a lição de casa de estar aqui comigo, engajado no meu projeto, não colocar os produtos, não colocar teu estoque, eu vou vender. Então não reclama. Aí o cara vai fazer a lição de casa, porque ele também quer vender. Então, peraí, se eu vou perder esse cliente, então deixa eu correr. Quando você vê, a roda está girando muito. Você pode trazer outros mix complementares desses parceiros, desses sellers. Pô, vende umas coisas também que não são concorrentes minhas. A gente fez alguns projetos que tinha isso implícito. Para quê? Para a indústria conhecer como é que é o lifestyle do cliente, não só com o produto que ela consome, mas o entorno. Dali saem vários insights. Daqui a pouco eu posso começar a produzir também esse tipo de item, porque olha a aceitação que ele tem. Nem era meu, mas está no meu ecossistema. Tem um monte de possibilidades que se abrem a partir desse ponto. É complexo, dá trabalho, mas é muito enriquecedor para o negócio. Pode ser um caminho. Quando pensar marketplace próprio, olha para esses 4 pilares. Eu preciso cuidar do atendimento do seller, do vendedor que está comigo, senão esse cara desengaja e para de vender. Se ele não começa a vender, ele desiste. Então eu tenho que estar lá, e aí, vamos por produto, vamos por estoque, vamos atualizar, vamos lá. Tem que ter alguém olhando para esse cara. Tem que olhar para o cliente final, porque esse cara vai ter dúvida, vai querer saber sobre compra, sobre produto. Então eu tenho que ter uma estrutura. Eu vou ter que olhar para a tecnologia, porque esse negócio tem que funcionar. Tem que ter estabilidade, mas fundamentalmente eu vou olhar para o meu marketing, porque eu vou ter que fazer esse motor girar. Do ponto que eu começo a trazer cliente, eu viro agora o meu negócio um shopping center. Eu sou um shopping center. Qual que é a função do shopping center? É trazer público para as lojas que estão lá venderem. Então, meu mindset para ter um marketplace é esse. Então, eu passo a ter que ter um motor de ads para trazer pessoas com uma competência boa para esses caras fazerem negócio comigo e com todo mundo que está comigo. Tá claro? Esqueci algum desses 4 pilares, vai dar ruim. Meu marketplace não vai para frente, não. Olha que legal, falando sobre isso. Para ativar tráfego, eu tenho que saber diferenciar claramente o que é exposição de marca e o que é performance. Performance significa a mídia que eu compro que gera venda. Branding é mídia que eu compro para aparecer, que é o que a indústria está muito acostumada a fazer.
Agora, quando eu falo de vender, é outra ciência. E a agência que eu contrato é outra para fazer isso. Imagina que a agência de performance é um broker. Você coloca X dinheiros, ela tem que te retornar X mais. Ela é o cara que tem essa ciência. E é para isso que você contrata, senão você faz dentro de casa. Então, essa orientação é importante na hora que eu vou fazer meus investimentos para fazer esse motor girar. Eu tenho que olhar o trade, e o trade para o digital ele também tem suas particularidades. Então, eu já faço o trade comumente, de repente, com o varejo. Como é que eu faço agora no online? Eu vou ter que olhar produto, vou ter que olhar posição de produto no varejo, eu vou ter que ter gente que sabe de e-commerce para poder falar de igual para igual com os gerentes de e-commerce dos meus clientes e poder fazer as melhores iniciativas. Muito importante, a oportunidade, vocês vão ver falar disso bastante nesse evento, Retail Media. É a bola da vez. Por que eu vou pagar para os caras de mídia um valor X se eu posso comprar 40% às vezes mais barato, direto do varejo, que tem o cliente na cara do gol para comprar de mim, ou para ver minha marca? Então, o Retail Media passa a ser uma alternativa importante que muitos caras começaram a perceber no varejo, virou uma fonte de receita para o varejo, vários varejistas já criaram sua área de ads para vender publicidade para a indústria, e você, como indústria, pode usufruir desse sistema. É muito interessante, ainda é uma boa oportunidade. Eu digo ainda porque eu não sei como é que vai ser no futuro, se vai inflacionar, se vai mudar o jogo, mas hoje é bom. Então, de repente, você chegar primeiro, só que cuidado com o que você compra. Porque a indústria geralmente não conhece muito do digital. E o varejo conhece pra caramba. O varejo é muito safo, ele conhece muito. Quem é do varejo aqui sabe o que eu estou falando. O que acontece? O cara fala assim, olha, eu vou te vender um banner na home, você vai bombar. E você, todo feliz, bota todo o dinheiro num banner que não dá venda. Você tem que negociar com o cara, eu quero exposição na busca. Quando o cara buscar um produto da minha categoria, eu quero ser o primeiro a aparecer, eu te pago por isso. Eu quero visibilidade, mas decente, que me dá dinheiro, que é numa busca, que é na forma como a vitrine se coloca para o cliente, que eu vou aparecer antes. É isso que eu tenho que angariar com o cara. Banner na home, ele está te enganando, literalmente. Não, talvez não é nem por mal, mas você está jogando dinheiro fora. Então, cuidado com o que você compra. E como é que você compra? Você vai ter que comprar sabendo o que está gerando de dados. Nem todo varejista te entrega relatório, ou relatório atualizado. Então, assim, uma mínima exigência, eu vou investir em Retail Media, eu quero ter relatório, acessos a relatórios auditáveis, que eu possa ter informação online do que está acontecendo, para eu poder tomar decisão sobre a campanha enquanto ainda está rodando. Por que o varejo faz geralmente é confortável, porque a indústria não sabe disso e não cobra? O varejo vai lá, entrega no final do mês um fechamento, aconteceu X vendas, aconteceu X exibições, e você fala, legal, vou mostrar para o meu chefe, ele vai ficar feliz. Não é isso. Isso é pouco. Percebe que tem uma categoria aqui de jogo que eu preciso saber jogar. Então é importante esse evento, vai ajudar. Vai ter palestra sobre Retail Media, assistam, vai ajudar bastante. Muito bem, estamos indo para os nossos finais. Até aqui tudo bem? Uma sugestão para planejar. Para implantar. Vamos já agora começar a executar esse processo. Primeira sugestão é, pense seu projeto em horizontes. Horizontes são faseamentos que você pode construir que vão sendo executáveis ao longo do tempo. Por que é legal pensar horizontes? Porque um erro, muitas vezes, é você criar um projeto que tem só uma visão de execução. E essa visão, às vezes, é tão grandiosa que assusta todo mundo, ninguém aceita fazer esse projeto, porque é uma loucura. É muito dinheiro de saída, com muito investimento, com muito esforço, com uma chance nebulosa de dar certo. Qual que é a ideia que é sacada? Quebra esse grande projeto em pequenas entregas ao longo do tempo, que uma é sucessora da outra. Então, você vai preparando o terreno com a primeira, depois você coloca mais coisa nela, depois você empilha mais coisa nela, mas isso ao longo do tempo, de forma que ela vai se mostrando valor, ela vai se pagando e vai sendo mais fácil você passar e implantar. Muitas coisas, essa é a sacada, você usar horizontes para você falar assim, cada fase aqui, ela suporta a próxima. Então, esse horizonte inicial, ele vai resolver isso, isso, isso do meu negócio. O horizonte 2 pega isso, tudo que eu resolvi, e já implementa mais isso, assim por diante. Então, talvez eu não comece exatamente vendendo com o meu próprio marketplace. Talvez seja um horizonte muito avançado. E talvez não viabilize economicamente de saída. Então, o que eu posso fazer? Meu horizonte 1, vou começar a vender em marketplace. Tem um monte de lição de casa para fazer, para vender. Vou ter que ver o meu KNAI, ver ajuste logístico, ver o sistema do marketplace que eu vou entrar. Arrumei a casa, estou vendendo, aprendi, já sei atender o cliente final. Horizonte 2, vou fazer meu e-commerce. Abro o meu canal. Por exemplo, tá? Não estou falando que é o único caminho, mas pensa assim, você vai construindo uma escadinha de sucesso. Você sobe, estabiliza. Sobe, estabiliza. Horizonte. Essa que é a ideia. Então, você pode aplicar a visão de MVP, que não é fazer nas coxas. MVP é você fazer o que é viável primeiro, minimamente. E aí você vai aplicando e vai melhorando em cima. Então, aos pouquinhos, essa estratégia garante que a galera engaje, que a galera perceba valor nos projetos, nas iniciativas digitais.
e perceba que não é um bicho de 7 cabeças e que não vai quebrar a empresa. Tudo bem? Faz sentido? Coisas importantes aqui para a gente deixar claro. Erros que são muito comuns no projeto, vale a foto. Deixar isso na mão da TI. Putz do erro. O cara da TI, por melhor intencionado que ele seja, ele vai para o caminho que ele conhece. Então ele vai querer implantar só com as ferramentas tradicionais que ele já tem, que não necessariamente são as melhores, às vezes são as muito mais caras, mas ele vai para a zona de conforto. Pô, sempre usei essa marca, eu vou com essa marca. Não necessariamente é a melhor opção para aquele MVP ou para aquele Horizonte 1. Então precisa pensar. Esse cara não pode tomar decisões pelo negócio, por mais que ele esteja engajado com o negócio, mas eu tenho que ter gente participando. Outra coisa importante é você não ter objetivo claro. Então, essa frase é importante. É preciso garantir que todos os envolvidos estejam não só na mesma página, mas no mesmo parágrafo da página. Se tiver gente dispersa, não entendendo o que está acontecendo ali, não sabe por que está fazendo o que está fazendo, vai dar ruim. Eu preciso gerenciar vários fornecedores, só que nem sempre eles se falam. Então, a gente precisa ser esse cara, esse centralizador dos dados fluindo, das informações fluindo no projeto. E eu preciso ter certeza e clareza que todo mundo está entendendo que esse objetivo comum. Porque é natural que cada fornecedor olhe para o seu próprio umbigo. Meu objetivo é implantar essa plataforma, meu objetivo é implantar esse RP, meu objetivo é fazer performance na campanha. Tá, mas não é seu, o objetivo não é esse. O objetivo é o propósito de valor maior do projeto. Que você tem que estar engajado com ele. E cuidado, porque como os projetos não são de curto prazo, trocam pessoas no caminho. E é muito comum a pessoa chegar zerada, sem entender o histórico do projeto e começar do nada. E aí, vai dar ruim. Eu preciso fazer um boas-vindas, um welcome para o cara, fazer lá ele entender tudo até aqui, todos os erros, acertos, o que aconteceu, para quando ele chegar na reunião ele saber o que ele está falando. Porque senão ele fica timidão, 3, 4 reuniões sumido, não está agregando nada. Porque ele está com medo, não sabe o que está acontecendo. Isso é óbvio, básico de gestão de projeto, mas a gente esquece. Porque a dinâmica do digital é muito grande. Então, ritos são importantes no projeto digital. Você tem uma reunião de kickoff com todos os fornecedores, que, mesmo que eles não estão agora no projeto, eles têm que estar nessa reunião. Gente, prazer, esse é o projeto, o objetivo é esse, vai acontecer em tanto tempo. Fulano, se apresenta, o que você vai fazer no projeto? Fulano, qual que é a sua responsabilidade? Ciclano, qual que é a sua? Qual que é a sua? Olhem um no olho. Pode ser online, mas assim, precisam se falar. Eu tenho que ter limites, ou pelo menos reuniões que tenham uma constância para, no mínimo, mostrar o que está acontecendo e tirar dúvida. Não é para resolver nada. Resolver você vai resolver em outra reunião. Mas para apresentar. Eu tenho que ter reuniões de status report. Eu tenho que falar para os sponsors. Sponsor, seu investimento está garantido aqui. Ó o que já caminhou, onde não vai caminhar. Ó o que está acontecendo. Porque se esse cara amanhã acordar e falar assim, e aquele projeto que eu aprovei? Aí ele se mete e atrapalha tudo. Então ele tem que estar, no mínimo, contigo ali. Gestão do chefe. Importantíssimo. E no final, métricas. Eu preciso medir para apresentar o que está acontecendo. Quantos por cento do projeto está entregue? Quantos por cento falta? Por que não está entregue 100%? O que está faltando aqui? Qual que é o prazo? Que prazo eu negociei? Gestão pura de projeto. Gestão pura. Mas eu preciso ter consciência e comunicação fluindo. Para fechar, alguns takeaways. Essa é a fotona do final. 9 coisas aqui que a gente deixa, que é um resumão do que eu falei. Mas eu adiciono no final uma coisa importante. Nunca se esqueça que no final é pessoa vendendo para pessoa. Falamos tudo isso, mas no final é gente. Gente feliz do teu lado para vender para gente que vai ser feliz comprando de você, seja PJ, seja pessoa física, mas é gente comprando de gente. E todas essas dicas aqui eu acho que podem apontar aí, de repente, para uma facilitação do seu processo. Tiraram foto, todo mundo? E eu vou deixar por último uma surpresa, uma feliz surpresa. A gente acabou de lançar, hoje oficialmente aqui nesse evento, a gente lança um livro inédito no mercado que não existe, que fala exatamente da indústria entrar no e-commerce. Que fala sobre esses atos que eu disse com total profundidade, que não dá tempo de falar na palestra. Foi escrito comigo e meu irmão, Eduardo Marucho, com muita alegria. Só que não é só isso. Ele tem a participação de 40 caras que eu super respeito, a gente respeita demais. E a gente tem um prazer enorme e muita gratidão, porque eles também colocaram um pouquinho do coração e do conhecimento deles no livro. Então, cada especialista falou. Esses caras todos estão no livro, que estão aqui apresentando o palco, eles estão com a gente nesse projeto. Então, é muito engrandecedor a gente saber que a gente construiu juntos um negócio inovador que não existe no mercado. Vocês sabem que a gente não fica rico vendendo livro, não é essa a ideia, mas é com certeza a nossa missão de poder contribuir e entregar alguma coisa de valor para vocês. Espero que seja útil e que o nosso bate-papo aqui também tenha sido útil. Muito obrigado. Boa, Marucho. Tem umas perguntinhas para você aqui, meu amigo. Bora. Tu tinha me falado desse negócio de não ficar rico escrevendo livro antes de eu escrever minha página lá, cara. Oi? Tu tinha me falado antes que não fica rico escrevendo livro antes de eu fazer a página lá. Não avisei eles que não tinha dinheiro envolvido. Marucho, mais uma vez, obrigado pela... Paga com amor.
Obrigado pela aula que a gente sempre tem contigo aqui. Tu sabe que é um prazer te ouvir. A gente faz questão sempre, quando a gente pode, de trazer o Marucho para esse palco. Ele nos engrandece bastante com toda essa jornada. Teve agora, recentemente, na Disney, né, Marucho? Ficou lá o time lá ficar todo fazendo uma imersão. Então, isso é muito interessante para a gente. Foi. Bom, queria começar com 2 perguntas aqui. Deixa eu fazer 2 perguntas, né, Eric? Queria começar falando um pouquinho, Marucho. Obrigado. A gente tem... Deixa eu sair da frente Tá aqui. Se quiser deixar o QR Code no fundo aqui, do último slide do Marucho, por gentileza. Um livro de cabeceira, né? O Marucho já tem vários, esse é mais um. Esse é mais um. A gente sempre fala desse início, esse pontapé inicial para quem está na indústria, e aqui tem grandes indústrias, mas tem muita gente também que hoje está olhando como é que ele faz essa interação entre migrar do que ele faz do tradicional, né, do nosso modelo tradicional de indústria, para essa digitalização. Se eu tivesse que, eu sei que resumir sempre é difícil, mas se eu tivesse que dar um pontapé inicial para esse time aqui, a gente falou de MVP, falou de uma série de processos, qual seria o pontapé inicial? Cara, olha para isso primeiro, é a jornada, como tu comentou, a gente desenhar isso bem dentro de casa. Qual seria o pontapé inicial para eu começar uma jornada digital dentro de uma indústria? Eu acho que qualquer projeto vai impactar em pessoas, em áreas e pessoas. Primeira coisa é mapear os stakeholders todos que estão inseridos nesse projeto. Quem que vai ser, de alguma forma, ou vai precisar participar, ou vai sobrar alguma coisa ali, vai respingar. Mapeia todos eles e já cria o plano de ação para falar com cada um. De comunicação, mas também de implantação. Meu projeto precisa prever que eu tenho que agradar esse público aqui porque tem essa demanda. Meu projeto precisa acertar a mão aqui para essa galera que tem essa necessidade. Meu projeto precisa tirar o medo desse outro público aqui que pensa que esse projeto vai engolir ele. E eu preciso já construir todo esse caminho. É um ponto muito importante. E não só isso, mas o momento certo de falar com cada um. Porque um erro, às vezes, é a gente chegar e antecipar. Eu chego para a equipe comercial e falo, olha, vai ter um site que vai vender online e o cliente vai poder fazer pedido. Só isso, vai assustar, não tem como. O cara fala, peraí, eu vou... Não, o cara passa nesse ponto em diante a ser o inimigo do projeto. E não é por mal, é porque o cara está se defendendo, ele entra em modo de defesa. Então, assim, eu preciso falar com ele agora? Não, deixa eu preparar, deixa eu criar todas as condições, já antecipar as potenciais dúvidas, aí eu venho bem mastigadinho para o cara e apresento. Olha, vai trazer esse benefício, vai melhorar nisso. O que eu preciso de você nisso? Isso, isso, isso. Tá claro, melhorou. Então, a forma de falar também é fundamental, mas eu iria... por hábito, sempre pensando qual que é a cultura que está estabelecida naquele negócio, os stakeholders que estão em volta daquilo e como é que eu vou fazer a abordagem para cada um dentro do projeto. Se eu desconsiderar isso, é muito alta a chance de não dar bom. Perfeito. Boa. E eu sempre trago o seguinte, Eric, dentro do cenário que a gente acaba vendo nas empresas no dia a dia, muitas empresas não fazem isso no início, mas também não fazem nem no meio nem no fim. Então, eu vou a forceps tentando emplacar aquilo e a gente vai com uma resistência muito grande, vai entendendo a resistência, ela continua acontecendo dentro da empresa e em momento algum a gente para, olha para trás e diz, espera aí, daqui a pouquinho, deixa eu redesenhar isso aqui e comunicar de uma forma bem feita, perfeito, para mim está muito alinhado. E ainda nesse ponto, Marucho, acho que a gente está falando sobre indústria digital, né? A gente falou de D2C, a gente falou de B2B, mas também a gente não pode esquecer da força de vendas, né? E aí eu sempre brinco que o E do e-commerce daqui a pouco não vai existir mais, porque tudo vai ser comércio, né? Pensando nesse cenário, a gente sabe que também teve uma grande transformação quando a gente vai subir um B2B ali, fazendo um sistema junto para a força de vendas, de diminuir esse tempo. Né? Tem alguns projetos que diminuíram de, 25 minutos para 2 minutos uma entrada de um pedido. Como auxiliar o seu vendedor e como ele está integrado nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa experiência de jornada de e-commerce que a gente está trazendo para sistemas de força de vendas que existem no mercado. Bom, eu vou me arriscar a falar de uma coisa que você é o expert, né? Porque, não sei se você sabe, no nosso livro, o Eric é que escreveu exatamente esse tema. Por isso que estou te perguntando. Eu já tá melhor você responder, mas vou tentar. Eu quero ver se ele leu a página que eu escrevi. Quero ver se ele leu. Um especialista perguntando para mim, vou me arriscar. Mas, assim, essencialmente, eu tenho que olhar muito para como é que é a situação atual, mapear o hoje do cara, ir com ele lá, deixa eu te acompanhar num cliente, deixa eu ver como é que você vende, deixa eu ver como é que você visita, deixa eu ver como é que você faz, deixa eu ver os perrengues que você tem, para eu ter uma noção do cenário, porque o errado também, às vezes, é ficar do meu ar-condicionado decidindo pelo projeto de melhoria de vida de um cara que eu não faço ideia de como é que é. Mas eu sento com alguns caras, entendo a vida deles, entendo as dores, e aí eu começo a desenhar soluções a partir desse ponto. E, geralmente, soluções que vão tornar ele mais produtivo e mais feliz. Tem caras que não querem ser mais produtivos e felizes. É importante se destacar. Tem caras que amam o jeito que é porque está confortável.
mas eu vou precisar mostrar para o cara várias coisas legais, vários benefícios que eu conquisto e upgrades na vida do cara, que também financeiros, mas muito mais do que isso, de vida, de carreira, de jornada. Só pegar um exemplo, eu fiz um trabalho para uma empresa que era exatamente de educação da força de vendas. E a gente fez isso, a gente mapeou. Quando a gente começou a mapear, a gente identificou que ninguém sabia como é que era a vida do cara. Todo mundo subentendia ou achava do escritório como é que esses caras trabalhavam. E quando a gente viu, estava muito mais fácil do que parecia. Estava se criando projetos ultra complexos, com um baita investimento, e era só realmente dar para o cara um suporte a um sistema que ele não falhasse, que o sistema não deixasse ele na cara do cliente sem condição de atender, porque o sistema saiu do ar. Era só isso, sabe? O cara só queria, o sistema é ótimo, ele me resolve a vida, os processos estão bem, eu só quero poder usar, e eu não consigo. Então, às vezes, é tão simples, e a gente pensando lá, nossa, tem que fazer um baita sistema, 4.0, não era. Então, eu acho que eu iria nessa linha, não sei se você pode complementar, mas eu iria muito na linha de identifica esse cara aí primeiro e o cenário. Exatamente isso, Maurício, exatamente isso, porque a gente tem que trazer uma jornada também de compra, de pedido, ajudar a vida dele. E você abriu sua palestra falando sobre dados. Né? Se a gente consegue usar esses dados e trazer esse dado para esse vendedor ali na ponta, integrado o Omnichannel com o que esse cara comprou no D2C, no B2B, para esse vendedor vai ser essencial isso. Né? Como que eu vou trabalhar melhor esses dados e como que eu vou ajudar esse cara a vender mais. Acho que esse é o grande objetivo e as coisas andam juntas. Elas não andam em nichos. Né? O vendedor está lá, força de vendas ali, o e-commerce aqui, o B2B ali, time de negócio ali, TI ali. Não, é uma coisa única. E é isso, gente. Marucho, palmas para o Marucho. Obrigado. Queria agradecer novamente por abrilhantar aqui nosso auditório do E-Commerce Brasil.